Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 11. Mais uma vez agradeço a toda a equipe e família pelo convite, pela paciência. Pastora Ângela e equipe toda, Deus abençoe, viu? Já está com saudade? Tem mais, com essa mais duas ainda, né? Pastora Ângela é uma benção, né? Na última a gente traz a pastora França e a criançada. Natan, que já está gigante. Sofia e o Noah, que adora falar com a igreja no microfone. Quem achou? Mateus 11, 28 e 29. Versículo extremamente conhecido, né? 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Pode sentar, igreja. Correndo aqui com um raciocínio, nós estamos trabalhando ao longo desse mês inteiro a seguinte temática, né? As 4 propostas de Deus para o homem. Na semana passada nós falamos de um Deus que propõe a salvação. E pela misericórdia eu expliquei para a igreja que a salvação não é algo tão simples, né? Mas a salvação tem muitas coisas dentro da proposta da salvação que vai impactar a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre um Deus que propõe, pode colocar no slide, eu sempre preparo um slide, né? Se tiver já no ponto aí, mandei já cedo para cá. A proposta da libertação. Eu quero trabalhar com a igreja nessa noite a proposta de Deus de libertação. Deus tem uma proposta de libertação para cada um de nós. Você entendeu isso aqui? Diga glória a Deus. Pastor, o que tem a ver o versículo 28, 29 e 30 com libertação? Tudo, irmãos. Por quê? Porque o versículo 28 é um convite que muito nos alegra e tem a ver com salvação. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos. Isto é ou não é um convite para a salvação? Vem que eu vou te salvar da opressão. Vem que eu vou te salvar dessa sobrecarga. Vem que eu vou te dar salvação e descanso para a sua alma. Só que se o versículo parasse somente no 28, a gente entenderia que Jesus veio para apenas somar, dar alívio, acrescentar. Mas quando a gente lê o 29, parece que Jesus muda de tom, parece não, ele muda de tom quando ele diz assim: mas tomai sobre vós o meu jugo. Jugo era um instrumento colocado em 2 ou 3 animais que dava o controle ao dono do jugo. O jugo era como se fosse um instrumento de madeira, um colar com uma rédea. Então, quando Jesus diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, dá uma ideia de controle, de direção. E aprendei de mim. Então você vê uma sequência clara de Jesus dizendo: eu te dou alívio, eu te dou libertação, eu te dou salvação, mas você precisa aprender de mim uma nova maneira de se conduzir. Você precisa aprender de mim uma nova maneira de se portar. Então não é assim. Jesus não é uma fila que você pega um presente e vai embora. Eu vou te abençoar, mas senta aqui que eu preciso te ensinar algumas coisas. Eu vou te libertar, eu vou te salvar, para entender o raciocínio, mas senta aqui que eu vou colocar um jugo sobre você. Então fica muito claro no convite de Jesus que na primeira parte ele nos alivia, na segunda parte ele nos ensina a não se sobrecarregar mais. Na primeira parte ele nos alivia da opressão, mas na segunda parte ele tem um jugo, um controle sobre nossa vida. Então Jesus, ele tem uma proposta de libertação para nós. Quem tá até aqui comigo? Eu escrevi uma frase aqui no meu rascunho que eu gostei dessa frase. Trabalhei hoje o dia inteiro, sentei 4 horas da tarde para poder reler tudo que eu já tinha preparado. E olha a frase que Deus me deu. Me ajude a pregar, tá bom? Diga para quem está do seu lado, é a última vez que eu vou fazer isso, eu acho, tá? Diga para quem está do seu lado assim: Jesus não veio só somar. Ele também veio diminuir. Está repreendido e não... Calma, vamos entender o raciocínio. Ele não veio só somar, ele veio também diminuir e veio também multiplicar.
Jesus veio somar, sim, mas veio diminuir o quê, pastor? O mundo e a carne, a nossa natureza. Multiplicar o quê? A graça e o fruto no Espírito. Só que a gente pinta um Jesus que só soma. A gente pinta um Jesus que só olha para nós e diz, oh, igual meu filho fala, oh, você está tão linda, está tão maravilhoso. Não esquece, relaxa. A gente pinta um Jesus suave na nave, pastora, que chega para a gente e é só vitória. A gente pinta um Jesus que não fala, como se Jesus fosse uma entidade que a gente oferece uma oferenda e a entidade não tem um discurso para dizer para a gente. A imagem não tem um discurso. Só que Jesus fala. A gente quer as mãos de Jesus e com a outra mão a gente quer tapar a sua palavra, o seu discurso. Não, só me dá, não fala nada não. Só abençoa que não fala nada não. Mas só que o nosso Cristo, além de nos abençoar, Ele tem uma proposta de libertação para nós. Quem está até aqui comigo? Pode passar o slide, por favor, porque o Evangelho, na verdade, é uma moeda de dois lados. Tem vida? Tem, mas tem morte. Tem fogo no altar? Tem, mas também tem sacrifício no altar. Então, irmãos, no meu modo de ver como pastor, existem dois graves erros quando nós pregamos sobre libertação. E aqui eu vou cortar na minha própria carne. Dois graves erros quando se prega sobre libertação. Pode passar o slide, por favor, tá bom? Primeiro erro é pregar a libertação com a hipergraça. Jesus te aceita do jeito que você está e fica como está e está tudo certo. Então não é uma libertação. Por quê? Porque é uma libertação apenas daquilo que a gente acha que tem que sair. É a libertação do espírito de suicídio, é a libertação da depressão, é a libertação da pobreza, é a libertação de coisas ruins, mas não tem a proposta da libertação da nossa natureza pecaminosa. Quem está até aqui para dar um glória? Então, na medida que o Evangelho nos propõe a vida abundante, também nos propõe ser crucificado com Jesus. Na medida que o Evangelho nos propõe uma vida liberta, abençoada, nos propõe uma vida de abnegação. Aquele que quer vir após mim, pegue a tua cruz, negue a si mesmo, não esqueça disso, e siga-me. Então a gente vê que o Evangelho é uma moeda de dois lados, que tem vida, tem vitória, mas também tem sacrifício. Em que aspecto, pastor? Crucificar a nossa própria carne, as nossas próprias vontades e desejos. E aonde a libertação entra, pastor Paulo? Nisso aqui. O Evangelho não é um ML e nem um taropraxista que faz o quê? Um tanatopraxista que pega um corpo e maqueia o corpo. O Evangelho pega um corpo e dá vida ao corpo. Vou falar de novo para tu dar uma glória. Eu já tive a oportunidade algumas vezes de acompanhar pessoas da igreja que partiram para Jesus antes e depois de um laboratório. Nem parece, às vezes, que a pessoa estava daquele estado. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, o Evangelho não é para maquiar o morto espiritualmente, não. Porque aqui a gente não é morto muito louco, pô. Eu estou aplicando para vocês entenderem, o Evangelho é para dar vida. E a vida entra onde, pastor? Justamente no que eu quero trazer para a igreja aqui hoje. Quando a gente morre para o mundo, a gente nasce para Deus. A libertação, ela precisa ser dita e pregada e ensinada para a igreja, porque Deus tem uma proposta de libertação para nós. Agora eu quero falar com os super crentes nessa noite. Não, pastor, isso aí não é para mim, não. Isso é para o irmão do lado, pastor. Olha para mim, pastor. Libertação para mim, pelo amor de Deus. Meu joelho tem um calo de camelo. Eu oro 10 horas por dia, pastor. Eu falo mais em língua estranha do que em português. Me lembro de uma vez de um irmão que falou assim para mim, pastor, eu estou com tanto poder que eu estou com dificuldade de falar língua portuguesa. Falei, como é que é isso, irmão? Diz ele, pastora Ângela, para mim na época, a igreja lá sabe disso, o Ministério Moriá sabe disso, está filmando, que ele foi comprar pão e disse, me dá R$1 de terra, me dá R$1 de... Aí o cara, R$1 de quê? Mas isso falando em mistério, me dá R$1 de... Eu não consigo. Eu me assusto com os crentes da Liga da Justiça, eu me assusto. Que é aqueles crentes que nunca desanima, que é aqueles crentes que nunca tem dúvida, que é aqueles crentes que nunca não quer vir para a igreja, ele está sempre top, cuidado.
Porque a vida espiritual que eu conheço, à luz da Bíblia, grandes homens da Bíblia, como o apóstolo Paulo, que para mim no Novo Testamento não tem igual abaixo de Jesus, ele vai declarar diversas vezes a sua humanidade. Ele chega a dizer, por 3 vezes eu orei ao Senhor pelo meu espinho na carne, dos pecadores eu sou o pior. Paulo a todo momento traz para consigo. Quando eu leio a história dos reformadores, eu vejo homens contritos. Homens que não se acham dignos de serem servos de Deus. Então cuidado. Cuidado com essa sensação de tipo, não, essa palavra de libertação não é comigo. Quem quiser pegar, pega, que eu estou fora de sair. Libertação é para toda a igreja. Cada um no seu nível, cada um no seu tempo, mas é toda a igreja que precisa ser liberta. Nós no altar precisamos de libertação todo dia. Quem está aqui embaixo, quem está aqui em cima... Não se iluda, que o evangelho não vai dizer para você que você não precisa mudar. O dia que o Espírito Santo olhar para você e falar, você não precisa mudar, se prepara que o arrebatamento está na tua porta. Porque não existe nenhum ser nesse mundo mais do que o Espírito Santo que olhe para nós todo dia e diga, você precisa melhorar, você precisa mudar, precisa parar com isso, precisa levantar isso aqui, aprimorar acolá. Pastor, mas eu estou quente, eu estou morno, pode ficar quente. Eu estou quente, pode ficar fervendo. Eu estou fervendo, pode entrar em estado de ebulição. Enquanto estamos aqui de glória em glória, aprimorando, aperfeiçoando, irmão. Conhece a história de Santo Antão? Não? Vou te contar agora. Está nos anais da igreja, história da igreja que eu vou contar agora. Ele fez um voto de santidade ao Senhor e disse para Deus, eu não vou mais pecar. E aí a história vai dizer que ele se muda para uma caverna para fugir de todos os pratos. E quando ele chega para morar na caverna, quem já estava na caverna? O diabo. A história de Santo Antão. O diabo ficou por anos tentando ele. Toma isso, não. Toma aquilo, não. E ele todo dia resistindo. Até que um dia o diabo olhou para ele e falou, rapaz, você não tem jeito. Tu é o cara. Quando o diabo vai embora, chega na porta da caverna, escuta o joelho dele dobrando e ele fazendo a seguinte oração. Está sentado? Tá, né? Senhor, eu quero te agradecer que eu não sou como os demais. Fica até arrepiado, irmão. Quero te louvar porque aqui, aleluia, aqui é outra parada. Aí diz a história que Satanás na porta da caverna disse e caiu sozinho. Caiu sozinho. Existia alguém mais perfeito que Lúcifer? Ah, tu não tem não. Feridor das medidas, arcanjo ungido. A gente não precisa só de libertação de pecados da carne, não. Tem ego, tem vaidade. Ah, tu foi para casa. Acabou o culto. Tem mais 2 ainda, tá? É só a terceira. Eu tinha 17 anos quando eu participei de um retiro espiritual. Que um bêbado chegou na porta da igreja e falou, quero ir para o retiro. Tacou o bêbado no ônibus, sem roupa, sem nada, arrumamos tudo para ele lá. O cara no outro dia acordou com cheiro de cachaça tão forte que ele, quando cantava o louvor, quem estava do lado não aguentava. Eu com 17 anos de idade, 16 na época, se eu não me engano, fomos participar da intercessão, porque o retiro tinha um relógio de oração. E no meio da intercessão, o engraçadinho disse assim, se acender um fósforo, o fogo cai. Todo mundo ria, inclusive eu, muito. Até no momento de contrição, o Espírito Santo me pegar de jeito e falar, vocês estão rindo dele porque o pecado dele tem cheiro. Ah, vou beber água, hoje não tem de coco não, o irmão até desistiu de mim. Imagine se fofoca tivesse cheiro. Me ajuda a pregar a igreja. Pô, irmão, tá com cheiro de cobiça, tá cobiçando quem? Tá com cheiro de inveja, o que é isso aqui, irmão? Mas aí, os pecados de colarinho branco ficam escondidos atrás do nosso título. Da nossa carteirinha de membro. Pastor, tu veio de Mesquita com o que hoje? Cheio da palavra, irmão. Fica escondido atrás da nossa maquiagem impecável. Que esse perfume que está exalando a igreja. Que esse par do Senhor quase que é uma unção. Par do Senhor, irmã.
fica escondido atrás disso. Mas o Jesus que nos vê e nos contempla, vê além da nossa instrumentalidade, vê além das nossas curtidas e reputação, ele vê o coração. E qual é a ideia da pregação nessa noite? É a gente entrar pela presença de Deus num culto como esse, aberto para ser liberto. Aberto para ser liberto. Com o coração aberto para ser confrontado. E hoje eu quero responder com a igreja 8 perguntas sobre libertação. E talvez na terceira tu vai meter a mão no celular e querer ir embora. Talvez. Você não. Segundo erro que a gente comete quando fala de libertação, além da hipergraça, uma libertação seletiva, é pregar libertação sem misericórdia. Como se nunca tivéssemos sido libertos ou precisássemos ser. Então pregamos libertação de cima para baixo. Tu é um demoniado, vai para o inferno, eu sou top. E aí criamos resistência quem está embaixo. Não passamos a mensagem da libertação como se todos nós fizéssemos parte dela. E muitas vezes quem ouve uma palavra de libertação nesse nível sai daqui achando que Jesus nunca olhou para ele. Então pregamos uma libertação sem misericórdia, irmão. Se o irmão do teu lado está caído, está fraco, tem misericórdia dele. A Bíblia diz: vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos, até que ele firme os pés e consiga andar sozinho. Mas muitas vezes não temos paciência com a libertação do irmão. A minha foi muito rápida, dele também tem que ser. Calma aí. Nem todo mundo vai ser liberto na mesma velocidade. E quem liberta não é o homem, quem liberta é o Espírito Santo. A gente não está aqui para bater palma para maluco dançar e dizer que o seu pecado está certo. Mas também não estamos aqui para dizer que você não vai vencer a tua tendência, seja ela qual for, e que você não tem jeito. Não estamos aqui para isso. E eu vou profetizar uma coisa consciente. O mais fraco entre nós nessa noite pode ser um grande pregador aqui ainda nessa igreja, pelo poder da palavra. Então esses 2 grandes erros tornam esse tema complicado, a hipergraça e a pregação do tema sem misericórdia. Quem está aí ou foi para casa? Passa o slide, por favor. A pergunta é para a gente começar: libertar de quê? Muito bem, tópico 2, acertou. Jesus nos propõe, pode passar o slide? Jesus nos propõe pelo menos 2 libertações fundamentais. Pode passar o slide, tá, meu irmão? Não sei se é meu irmão, minha irmã, enfim. Jesus nos propõe 2 libertações fundamentais. Existem outras, mas pelo menos 2. Quem gosta de anotar? A primeira é libertação de forças demoníacas. E aqui eu preciso ensinar para a igreja porque é bíblico isso. Tem gente que não acredita em demônios. Crente desse século. Isso é pensamento positivo ou negativo? Isso é energia? Isso é, irmão, você está no lugar errado. A gente crê que existem sim forças demoníacas. Tanto é que eu trouxe o texto de Marcos 5, eu não vou ler agora, mas é a história do endemoniado de Gadareno. A Bíblia vai dizer, raciocina comigo, pensa comigo. A Bíblia vai dizer que ele tinha tanto demônio, que ele morava nos cemitérios. Então, a força demoníaca na vida do Gadareno afetava até o local onde ele morava. Consequentemente, afetava seu círculo de amizade. Por quê? Quem mora no cemitério tem amigo? A sua vida social era impactada por forças demoníacas. Só com uma passagem eu te provo que todas as áreas da nossa vida podem ser afetadas por forças demoníacas. Só com o jovem de Gadareno. Eu te pergunto, ele tinha tanto demônio que ele morava no cemitério. Será que ele era casado? Estamos no culto de família. Será que se esse jovem, antes de ter essa possessão de demônio, era casado? Aí vamos pensar que sim. Depois dele ficar com tanto demônio, como era o casamento desse cara? Como era o casamento do Gadareno, cheio de demônio, morando no cemitério? Vamos para a área física dele. O cara se jogava no fogo, tinha que ser amarrado. Ele era todo arrebentado fisicamente por causa de demônios. Então eu estou dizendo para você que a força demoníaca do endemoniado de Gadareno afetou seu casamento, sua vida social, sua vida emocional, sua vida física.
Os demônios estavam impactando a vida dele. Irmão, tem coisa na nossa vida que é problemas espirituais, ou são problemas espirituais. Não seja descrente do mundo espiritual, ele existe. Eu falei que seria a última vez, mas eu me equivoquei. Diga para o seu irmão, o mundo espiritual é real. Existe. Ah, se eu pudesse parar aqui, que o relógio não deixa. Para contar experiências do que é o mundo espiritual, de forças de você. Pastora Ângela ficaria à noite aqui. Irmão, existem pessoas que não adianta você dar dinheiro para ela, dar iPhone, dar bens. O que ela precisa é se libertar de demônios. Ah, tu foi para casa, tu está me olhando com a cara assim, assustado. Então Jesus nos propõe uma libertação de forças demoníacas, sim. E aí olha só que coisa linda, irmãos. Demônio não respeita autoridades humanas. Demônio não respeita patentes militares, caneta de juiz. Demônio não respeita, o mundo espiritual não funciona com as autoridades do mundo natural. Eu fui convidado para orar o gabinete de um tenente-coronel da Polícia Militar. Aqui ele era aqui do 20. A ordenança do coronel congrega até hoje lá na igreja. E o coronel, tenente-coronel da Polícia Militar, aqui do 20, quem me segue nas redes sociais, teve até foto lá na época, ele agoniado no gabinete dele, aí na época cabo ou de sargento falou para ele assim, por que você não recebe uma oração, chefe? Aí ele olhou e falou, é bom. Quem vai vir me orar? Meu pastor. Na época eu era bem mais novo que eu sou hoje. Ele falou, tá, manda seu pastor vir aí. Combinamos direitinho, cheguei lá no 20º, já mudou o comandante, já mudou 2, né? Pra você não saber quem é. Só que é militar, vai dizer, mudou 2, então o terceiro, então é esse aqui. Mas é outra conversa. É ele mesmo. E aí, cheguei lá no gabinete dele, quando ele me viu, novo, ele já, né? Ele olhou de cima e embaixo, senta aí, garoto. Desse jeito. Eu aqui do lado dele, ele ligou a televisão, ficou de lado. E eu tentando falar com ele, ele, eu sei, tal. Eu falei, caramba, ele devia estar esperando alguém mais experiente. Criou aquela resistência. Até que eu orando assim, tinha um obreiro comigo, orando. Aí eu virei para ele, foi Deus, irmãos. Deus tem umas sacadas maravilhosas. Eu olhei para ele e falei assim, coronel, você sabia que na Bíblia tem um tenente-coronel cheio de problema? Aí ele olhou, ele tinha uma Bíblia católica, assim, ele, o que na Bíblia? Tem um tenente-coronel na Bíblia, cheio de problema espiritual. Cara, cheio de autoridade, mas cheio de problema espiritual. E só Jesus ajudou. Ele, onde está na Bíblia isso aí? Aí abri lá no centurião de Cafarnaum, expliquei para ele que o centurião era um chefe de 100, que era como se fosse um tenente-coronel de um quartel da província romana, deu a história para ele toda lá. Aí ele falou assim, caramba, é mesmo? Eu falei, e detalhe, tá? Olha o que esse tenente-coronel fala. Ele leu comigo na Bíblia, o centurião falando, eu sei o que é autoridade. Ele se arrepiava, irmão. Porque eu sou um homem de autoridade e estou sob autoridade. Eu explicando para ele. É um tenente-coronel que respeitava um secretário de Estado, mas ele estava com um problema. E só Jesus resolveu. Irmão, o homem começou a chorar. Ele virou para mim e disse assim no final, para encurtar que o relógio foi embora. Ele falou, se eu reunir o quartel, você prega essa palavra para eles? Eu falei, prego. Tem lá, está lá no Face. Ele reuniu o quartel, vou chamar aqui o pastor Paulo e tal, eu todo lá preguei. Por quê? Porque o demônio não respeita a patente natural. Irmão, Jesus nos propõe uma libertação de forças demoníacas. Eu quero profetizar isso na nossa vida. Que o sangue de Jesus Cristo, que tem poder, quebre toda a origem de mal da nossa vida que tenha forças demoníacas. Pastor, está repreendido, eu sou crente, eu também sou crente, mas muitas vezes somos nós que abrimos brechas. Quem está aí foi para casa. Eu falei para uma mãe uma vez, tira esse jovem da sua casa porque ele anda em caminhos e vai levar a sua filha também. Não, mas ele é amiguinho dela, vai levar. Não deu outra. Que Deus nos dê a sabedoria e a visão para entender que muitas vezes nós abrimos a brecha.
Então Jesus nos propõe uma libertação de forças demoníacas, bem como Jesus nos propõe uma segunda libertação fundamental. Que é do quê? Passa o slide, por favor. Do pecado. E aí, irmãos, não tem nada a ver com forças demoníacas. Lembra da história do Santo Antão? É nós. É nós. É nós. Somos nós. Falando o português correto, que tem muita gente aqui que é professor de português, aí somos nós. É a nossa natureza. Sabe o que isso me dá uma ideia, irmãos? Pastor, não tem essa não, o demônio está lá na esquina, eu estou aqui, amém, mas e tua natureza? Está lá também? Não, a nossa natureza está aqui. Ah, pegou agora. A nossa natureza humana. O que João 8,34 vai dizer, irmãos? Hein? Pode botar no telão se puder, essas referências daqui para frente. O que João 8,34 vai dizer? Você conhece o texto? Está no telão? Vai chegar. O que 8,34 vai dizer de João? Lê comigo, igreja. 1, 2, 3. Uma perguntinha só para eu saber se eu estou pregando, né? De repente, não. E aí eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se não, alguém comete pecado aqui? Mas tem bastante gente aqui, pastor. Que é isso? Que conversa é essa? Para com isso. Mano. Irmão, pecado não é só ação. Segundo a Bíblia, pecado é omissão. Nem sempre o que eu faço de errado é tão errado como aquilo que eu deixo de fazer de certo. A Bíblia nos cerca de tudo que é lado. Então não tem essa. Não tem. Então veja bem, Jesus nos propõe uma libertação externa de setas e uma libertação interna da minha natureza. Então veja bem, igreja, 8 perguntas sobre libertação que eu quero responder à luz da Bíblia. A gente avança para o final, que já é 8h30. 8 perguntas sobre libertação, já tá, pode passar o slide, irmão, que a Bíblia vai me responder, tá bom? 8 perguntas sobre libertação. A primeira pergunta, pode passar o slide, por favor. Existe culto próprio para a libertação? Eu vou levar ele para mim, sabia? Eu vou levar ele para mim, botar ele lá na primeira cadeira da igreja quando eu pregar a nova série lá que eu vou pregar. Existe culto, porque tem pessoas que pensam assim, ó, culto da família não é culto de libertação, não. Não, tem que ir naquele culto daquela irmãzinha que disseram que lá tu já entra, o irmão na porta já tá com a água ungindo em você, culto do exorcismo. Não, calma. Aí paga a luz, o pastor engrossa. Atenção, chama o chefe, porque culto de libertação é onde está sendo pregada a palavra. Tem libertação na EBD, tem libertação na quarta, tem libertação na quinta. Pastor João Nunes pregando com aquele jeitão dele, tem libertação acontecendo. Não tem libertação só quando se cai de joelho e bota a mão para trás. Para com essa conversa. Igreja, aprenda uma coisa, a libertação vem por intermédio da palavra. João 15:3, Jesus está olhando para os discípulos e vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A libertação vem por intermédio da palavra. Pastor, quer dizer que todo culto tem libertação? Todo culto tem libertação. Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta. Segundo slide, pode passar o slide. Quando que a libertação começa? Na ciência do certo e errado. Começa aqui. A libertação começa quando eu entendo o que é certo e o que é errado. Está vendo como é uma sequência de raciocínio? A pregação começa a vir aí no meu coração e eu começo a entender o que é certo e o que é errado. Aí a libertação começa aí. Por isso, meus irmãos, a gente tem que ter muita paciência para evangelizar. É pecado. A geração de hoje, isso aí é pecado. Por quê? A pergunta é essa, por quê? Eu tenho um bebê de 3 anos, irmãos, que ele bateu na porta do meu quarto e falou: posso mimir com o OP? Que ele falou OP. Eu falei: não. Por quê? Eu falei: caramba, 3 anos, tem que explicar para ele o porquê, cara. Eu expliquei para ele, ele virou para mim e falou: isso não é justo, saiu chorando. 3 anos.
Então, se a gente pensa que essa geração é como a geração que não tem acesso à informação, a gente está errado. Então, existe a ciência do certo e do errado. E quando a ciência do certo e do errado entra no nosso coração, a gente começa a entender. E como que a gente sabe o certo e o errado? Aí que a gente não gosta. Como, pastor? Confronto. Pegou. O confronto é o ponto nevrálgico, olha que top. É o ponto marco zero. O confronto é a ponte que nos leva do certo ao errado. É a ponte, é o confronto. Não é a profecia de bênção, é o confronto. Aí eu trouxe aqui 3 exemplos na Bíblia, rapidinho. Davi, você conhece? O profeta conta uma história para Davi de um homem que só tinha uma ovelha, outro tinha muitos, e esse que tinha muitos mata. Pega a ovelha daquele que só tinha um, ainda mata ele. E quando Davi se revolta e fala sanguíneo hemorrágico, né? Esse homem merece a morte. É o profeta Natan dá o quê? O quê? O confronto. Esse homem é você. O que não dizer da mulher samaritana? Que Jesus oferece a ela a água da vida, ela se interessa pela água da vida, quem nunca? E quando ela chega a dizer, olha, me dá essa água aí, e Jesus fala, pega lá o teu marido. Eu não tenho, disseste bem, tiveste 5, que tem agora não é teu, olha o confronto. Aí ela crê que ele é o Messias. O que dizer da cidade de Nínive, uma cidade inteira confrontada? Um homem que conhecia Deus confrontado, uma mulher que não conhecia Deus confrontada, uma cidade inteira confrontada. Resultado, salvação para os 3. Só que a gente não suporta o confronto porque acha que criticar não é amar. A gente não suporta o confronto porque a gente acha que não vem de Deus. A gente não gosta do confronto porque mexe com a gente, incomoda. É um desconforto porque é confronto. E Jesus é o único pregador da história que fala o que tu não quer ouvir e tu volta para ouvir de novo. É o único. Mano, que palavra, brincadeira. No outro dia tu tá lá de novo. Por quê? Porque esse confronto traz vida. É um confronto que mexe com a gente. Tu tá aí para dar uma glória, foi para casa, irmão. Então, olha só, igreja, quando que a libertação começa? Quando o confronto começa. E para o confronto começar, eu tenho que vestir a carapuça. Que tem gente que vem para o culto com a unção do jogador de tênis. Essa é para você. Essa é para você. Para você, fulano. E para você, nada? Como é que é isso? Nunca serve nada para você? Parece analista de culto. Essa daqui foi lá no João. Essa aqui é para fulano. Essa aqui é para a pastora Ângela. Para você não é nada. O confronto começa e a libertação com ele, gente. Quem tem vida de oração vai lembrar do que eu vou dizer. Quantas vezes você vai orar, o Espírito Santo te confronta. Fala aí você, quem tem vida de oração sabe disso. Você vai orar, o Espírito Santo vai lá, tá errado isso que tu fez. Aí tu faz aquela oração sem graça. Já viu quando a criança está sem graça? Que pisou na bola, está sem graça? Tu faz aquela oração porque o Espírito Santo na oração nos confronta. Quando que a libertação começa, pastor? Na ciência do certo e do errado, e a ciência do certo e do errado vai passar pela escola ou pela porta do confronto. Aí olha só a outra perguntinha que eu trouxe para a gente conversar com a igreja. A libertação, pode passar o slide, respondendo mais uma, tá? A libertação elimina meus desejos e vontades? Só uma pergunta interessante. Uma vez liberto, pastor, não tenho mais vontade de nada? Não. Porque segundo a Bíblia, não é segundo o coach A e B, segundo a Bíblia, Romanos 8,6, a carne não é sujeita à lei de Deus, vírgula, e não a pode ser. Está no texto, claro e explícito. Isso significa dizer que a nossa carne não se converte. Isso significa dizer que os nossos desejos não se convertem. Pastor, que pregação doida é essa? Eu vou te explicar. O Espírito Santo tem um poder maravilhoso, e graças a Deus por isso, de tirar de nós desejos pecaminosos absurdos. Tem. Mas se pisar no teu calo, o desejo de dar uma tapa vai vir. Ou não? Se sofrer uma injustiça, o desejo de pagar o mal com o mal vai vir. Ou é só comigo? Quando entra no trânsito,
Foi para casa? Quando tocam no teu filho. Rapaz, eu morava num condomínio. Estava em casa, no sofá, minha filha chegou toda suja, chorando, com o joelho ralado. Rapaz, eu cheio da presença, sabe, da palavra. Falei, Sofia, o que foi? O menino me deu uma banda. Quê? O menino me deu uma banda. Falei, o menino te deu uma banda? Como é que... Cara, eu fiquei uns 3 minutos assim, olhando para a parede, me tremendo. Aí eu botei a cara na janela assim, aquele ali, 15 anos, mas... Falei, caramba, cara. Vem cá, papai vai lá conversar com ele, irmão, mas me tremendo. Natureza. Tu tá aí, eu fui para casa. Não tenho vergonha nenhuma de colocar isso aqui, porque tu vai se encaixar nessa situação, porque quem é pai e mãe sabe disso. Aí eu falei, rapaz, aí tio, não fala comigo não. Ai, meu Deus. Como é que não fala contigo, cara? Senta aí um pouquinho. Aí ele viu de perto, assim, olhou a situação. Eu falei, rapaz, cadê tua mãe? Eu vou falar com a tua mãe, com o teu pai. Sai da minha frente que eu vou arrebentar você. Ele ficou com medo, sai, foi lá falar com a mãe dele, me tremendo. Eu cheguei em casa, eu não dormi. Porque a minha vontade era de pegar ele e fazer tudo que eu aprendi no jiu-jitsu. Me ajuda, segura meu óculos aqui, pastor. Eu estou dando um exemplo meu bobo. Mas e lá no teu trabalho, quando alguém alcança uma oportunidade, passando a perna em você? Evangelho não é brincadeira, o corpo arrepia todo, irmão. E quando o laço bate na tua porta com tudo que você gosta e mais um pouco, e tu fica nervoso, o que foi? Não sei. Vamos cair na real, se não for o Espírito Santo todo dia. Seja qual for a tua vontade, o teu desejo, te ajudando, você não estava aqui. Pastor, eu não passo por nada disso. E o desejo de desistir? E o desejo de parar? Me ajuda, igreja, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus pela palavra que eu vou liberar para a tua vida agora. É uma frase que desceu hoje. Pode levantar a tua mão. A nossa liberdade, recebe, não consiste no desejo em si, mas no controle dele. E aí o Espírito Santo está contigo nessa. Pode aplaudir, eu vou te dar um exemplo. Qual é a diferença? Olha para cá, igreja, e responde para mim que o relógio está indo embora. Qual é a diferença de alguém preso e eu e você? Preso, presídio. Presídio físico, qual é a diferença? Eu te falo qual é a diferença. Quem está preso hoje não controlou seus desejos. E quem está livre controlou. Te explico por quê. Já sentiu vontade de agredir alguém? E não fez, não é? Eles fizeram, por isso estão presos. Já sentiu vontade de matar alguém? 2 pessoas no máximo. A gente é crente, não tem? Tem isso, minha irmã Miriam? Tem não, né? Me ajuda. Não é a senhora não, lá embaixo. Ela falou, eu tenho sim, às vezes. Cara, se a irmã Miriam tem... Não, para. Se a irmã Miriam tem, a gente está lascado. É ou não é, pastor? Mas sabe por que você está aqui e o cara está lá? Porque ele teve desejo e matou. Você teve e controlou. Então o problema entre nós que somos livres e os presidiários é que nós controlamos nossos desejos, eles não. Então o problema não é ter desejo, o problema é controlar o desejo. Ah, tu foi para casa, acabou esse culto. Acabou o culto! Eu me lembro da história do jovem evangelista e o malandro, gente. O jovem evangelista chegou na esquina, encontrou o malandro e começou a evangelizar o malandro. Aí o malandro disse assim para ele. Aí, irmão, dá um teco aqui no... Aí o jovem evangelista disse, não, eu não posso, eu sou crente. Dá um trago aqui no cigarro. Não posso, eu sou crente. Aí, vamos sair com essa mulherada aqui. Não posso, eu sou crente. Pô, dá uma golada aqui na caipirinha. Não posso, eu sou crente. Aí o malandro olhou para ele e falou, pô, tu quer falar de liberdade para mim, cara? Eu posso tudo, tu não pode nada. Caramba, que resposta, hein? Aí o jovem evangelista baixou a cabeça, pensativo, e falou, nossa, isso aqui vale até um recorte no YouTube. Nossa,
Realmente ele tem razão. Quando ele chegou na esquina, o Espírito Santo disse: volta lá que eu vou encher a sua boca. Cadê o teclado para me ajudar? Aí ele olhou para o jovem malandro na esquina e o malandro já disse: ei, compadre, o livre, o liberto, que não pode nada, veio me convencer a parar. Ele não vim te fazer algumas perguntas. Fala aí, por que você não para de cheirar? Eu já tentei e não consigo. Você não para de fumar? Pô, isso aí é mais difícil ainda. Você não para de beber? Também não dá. Por que você não abandona essas mulheres? Também não dá. Então quem é mais livre? Quem é mais livre? O que pode olhar e falar não? Ou que está escravo e preso daquilo? Libertação não elimina seus desejos e vontades. O Espírito Santo tem poder? Tem, para tirar muita coisa. Mas outros vão conviver com você. O que é libertação, pastor Paulo? É o domínio absoluto e o controle deles pelo poder da palavra. A carne não é sujeita à lei de Deus e nem a pode ser. Mas até o versículo 10, Paulo vai dizer: mas andar em espírito. Porque a inclinação do espírito é vida e a inclinação da carne é morte. Tem carne? Tem, mas tem espírito. E a inclinação do espírito é vida. Recebe essa palavra nessa noite, igreja. Libertação não é o desejo ser eliminado por total, mas é o controle absoluto dele pelo poder do Espírito Santo de Deus. Rapaz, é muita glória. Então, para a gente poder avançar, o próximo slide vai dizer o quê? Qual é a proposta da libertação? Uma mudança notável. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Jesus disse: não se acende uma lâmpada e põe embaixo da mesa, e não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, que as vossas obras, que são as suas luzes, resplandeçam diante dos homens, para que vejam a sua boa obra e glorifiquem ao Pai. A proposta da libertação não é algo pequeno, é algo notável. É quem olhar, vê. E aí eu pensando nisso, o Espírito Santo me deu uma frase. Diz a galera do marketing que a propaganda é a alma do... Qual é a maior propaganda de uma cabeleireira, irmão? Cabelo dos seus clientes. Qual é a maior propaganda de um dentista? Um sorriso Colgate de quem tem um sorriso bonito. Qual é a maior propaganda de um cozinheiro? É o cliente satisfeito. Como que o céu manda para a terra a sua propaganda, na analogia, que faz, que pode e que muda história? Sabe quem é o panfleto e o outdoor do céu? Você. Ah, tu não entendeu? Eu quero falar com você que estava na Cracolândia, acabado, e Jesus, ao invés de só somar na tua vida e te abençoar, te deu um banho, te libertou. Imagine um outro cracudo olhando para você, no fundo do poço, querendo dar um tiro na boca. Quando olha para você andando na rua, vai dizer: existe um Deus que pode me tirar daqui também. Imagine uma pessoa no fundo da depressão, sem motivação para nada, olhar para você que saiu de lá. Então a proposta da libertação é uma mudança notável, radical, para o mundo ver que existe um Deus, um Criador, que é capaz de consertar o ser humano. Assim como a maior propaganda de um dentista é o seu dente, a maior propaganda do céu é a sua libertação. Eu posso. É Deus falando: eu posso, comigo dá. Comigo tem jeito. É Deus dizendo: comigo eu mudo história. É Deus dizendo: comigo eu posso mudar. Por quê? Porque a maior proposta da libertação é uma mudança notável. Quem está aí? Bem-estar, outras religiões produzem. Sabedoria, calmaria, outras religiões produzem. Libertação,
Só Jesus. E é a próxima, e eu quero falar no próximo slide para a gente poder avançar. Meu Deus, a hora, preciso pregar 1h45, brincadeira, tá? A proposta da libertação para nós é uma mudança notável. E qual é a segunda pergunta que eu quero responder? A outra pergunta, melhor dizendo. Passa o slide, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu coroa, sei lá. Passa o slide aí atrás e vem comigo, igreja. Quem pode nos libertar? Ah, agora sim. Pastor Paulo, pastor João, pastora Ângela, tu tá lascado. Não, pastor, disseram que se eu for ali tem um paletó que vão passar em mim, é mesmo? Vão passar o paletó e tu vai ser liberto? Irmão, não falaram que ali a irmã enche a boca de água e cospe em cima da gente e misturado com a saliva do profeta, que papapá, que não sei o que, irmão, é tanta coisa. Me ajuda aí. Não vou entrar nesse mérito não, minha cabeça não me ajuda. Então, não é, quem pode te libertar é Jesus. João 8,36 vai dizer o quê, irmão? João 8,36. A gente conhece o 32. Conhecereis a verdade vos... Só que se tivesse só o 32, fica um pouco subjetivo. Por quê? Porque a verdade, mas e aí? De repente ele tem a dele, o outro tem a dele. Mas no 36 ele amarra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Eu creio que o Ministério Família trabalhou o dia inteiro assim como eu. Não saiu da sua casa para ficar aqui brincando com você. Tem certeza que esse povo que chegou aqui 6 horas da noite, que orou segunda-feira, que a pastora Ângela tinha coisa para fazer na vida dela, e se não tivesse, estava perdoada, que já fez muito também, podia ficar em casa. Ninguém saiu da sua casa, os músicos não estão aqui, pessoal da mídia, os obreiros na porta, para apertar sua mão e dizer, vai para casa do jeito que você entrou. Não! Nessa noite o céu tem uma palavra para você. Aleluia! A unção que despedaça o jugo está na pessoa de Jesus. Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas e libertação aos presos. Eu não quero saber o tamanho da cadeia, mas há poder no sangue de Jesus. Eu vou falar de novo: há poder no sangue de Jesus. E para a gente caminhar para o final, porque, né? Mais uma pergunta sobre libertação, quero responder. Libertação se mede, se transfere? Ah, vim aqui buscar libertação pelo meu marido. Amém, eu creio. Mas a libertação não se transfere no sentido de que, ora lá por mim, você e eu não vou orar. Não, você tem que orar. E a libertação não se mede. Para de medir a libertação dos outros. Como diz lá o livro do C.S. Lewis, né, Evangelho Puro e Simples. Ele vai dizer o seguinte: você não sabe o ponto de partida de ninguém para medir a libertação de ninguém. Se eu colocar aqui agora, ó, essa jovem, essa senhora, uma do lado da outra aqui, exemplo, tá? E ela xingar 20 palavrões e essa aqui xingar 100, você vai dizer assim: essa está mais liberta que essa. Preste atenção, se ela xingar 20 e essa 100, você vai dizer: essa está mais liberta que essa que xinga menos. Não se mede libertação, tu não sabe o ponto de partida. Ela xinga só 20, mas veio de um lá cristão, não tinha que xingar nenhum. Ela xinga só 100, mas veio de um lá ímpio que todo mundo xinga 1000. Então ela está mais liberta do que ela. Por quê? Porque o ponto de partida determina o meu local atual. Ah, tu não foi para casa. Fica medindo liberto. O irmão fica de cara feia na igreja e não está liberto, irmão. Tu não sabe de onde Deus tirou ele. Tu não sabe o que Deus fez na vida dela. Não se mede libertação de ninguém. Tu não sabe de onde Deus tirou essa pessoa. Tu tá aí, eu fui para casa. E outra pergunta para a gente caminhar para o final: libertação é uma ação unicamente divina? Eu fico aqui de braços abertos fazendo fotossíntese. Vai, Espírito Santo. Não. Libertação
é o Espírito Santo agindo e eu respondendo. Ele agindo e eu respondendo. Ele agindo e eu respondendo. Não dá para ler as referências, mas a Bíblia diz: revesti-vos do velho homem, despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo homem. Deixai a mentira, deixai isso. Então a Bíblia o tempo inteiro nos coloca dentro da libertação como um agente ativo. Tu para com isso e eu ajo daqui. Tu foge dali e eu faço de cá. Tu renuncia daqui e eu abençoo de lá. Tu apaga o contato daqui, eu abençoo de lá. Tu faz aqui, então a libertação é uma via de mão dupla. Não dá para ler as referências. A pastora Ângela não deixa. 1 Coríntios 15:33 vai dizer: as más conversações corrompem os bons. Libertação é via de mão dupla. Sai da roda dos escarnecedores, cara. Sai desse ambiente que só produz o pecado, a tua tendência. Eu falei com um jovem uma vez lá na igreja: tu tem tendências homossexuais, tu só anda com quem é, cara. Tu não vai deixar, porque tu só anda com quem é. Ah, foi para... Pastor, tem uma tendência a falar dos outros, mas só vive no portão de quem fala. Quem está aí? Pastor, tem uma tendência em ser 7, só anda com 7. Tudo na vida do cara é engatilhado, tudo na vida é um meio tempo. Parece o inspetor bugiganga. Abre aqui, isso aqui. O que é isso, cara? Tu não vai sair desse buraco. Quem está aí? Pô, tem um problema com bebida, pastor, mas meus amigos de infância, depois do futebol, vai pro bar. Como é que você vai vencer isso aí, cara? Ah, tu foi para casa. Acabou o culto. E para fechar, para eu poder voltar semana que vem e não ter problema, uma vez liberto, eu não peco mais? E aí eu acabo a pregação aqui. Pode ficar em pé, igreja, por favor? Uma vez liberto, eu não peco mais? Não, iremos pecar. Porém, o pecado não terá domínio sobre nós. Então a proposta da libertação não é você ser perfeito. Ah, isso que eu queria falar para fechar. A proposta da libertação é você ser aperfeiçoado. Olha a terminação do verbo. Não é ser perfeito, é ser aperfeiçoado. Tá certo? Eu vou jogar num advérbio que fica melhor: aperfeiçoadamente. Quem está aí para dar glória? Vou jogar o verbo no gerúndio: aperfeiçoando. Não é ser o cara, o perfeito. Não, pastor, comigo. E outra coisa, falar com os crentes bobo que acham que não pode pedir perdão. Que isso? Como é que eu vou pedir perdão? O que vão pensar de mim? E daí? Tu pode ser o top. Errou, se conserta. Qual o problema? Quem está aí? Pede perdão. Aquele pai que tem dificuldade de pedir perdão ao filho aí. Vem aí o quê, cara? Pede perdão ao seu filho. É a mulher de oração que às vezes dá um, né? Fala o que não deveria falar. Não, vamos orar. Orar não, tem que pedir perdão também. É uma dificuldade de assumir que precisa melhorar. É ou não é? Eu, como pastor, às vezes fico vendo uma situação assim. Fala aí, irmão. Não, pastor, que tem que... Não começa assim não, que eu nem vou te ouvir. Assume tua responsabilidade. Principalmente você que é homem. Seja homem antes de ser vaso. Seja homem antes de ser vaso. Para de botar culpa em todo mundo. Ah, que minha mãe, meu pai. Para com isso. Você é um homem, você é formado, cara. E outra, você tem o Espírito Santo na tua vida. A culpa é de todo mundo. Você é um boneco. Seja homem. Assume tua responsabilidade e Deus vai te abençoar. Tu não foi o primeiro, não foi o último e não vai ser. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, te pegou pela gravata e está dizendo: o meu papo é contigo hoje. E aí, vai continuar nessa ou vai melhorar? Pode louvar, ministério de louvor. Eu vou embora.